me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia. Te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Vamos ouvir o nosso irmão Marcos louvar o Senhor com o hino? Seguindo, o nosso irmão Luzimauro está com a palavra para dar uma palavra para nós. Senhoras e irmãos, com a paz do Senhor, amém? Estamos gratos por estar aqui mais uma vez para louvar e adorar o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar. Deus ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele te mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução.
solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele te mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Nosso irmão Luz Mauro. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nesta noite adorando o Senhor e agradecendo o Senhor por tudo que Ele tem feito nesse mês. O mês passado eu não estava aqui, fui para Curitiba tratamento. E hoje também eu pensei que não ia estar aqui porque eu fui para Três Lagoas, saí uma hora da manhã de casa. Mas cheguei com tempo, estar aqui para louvar o Senhor, adorar o Senhor. Porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Porque Ele pertence a Ele, indo por tudo o que nós fazemos aqui, são um pouco para o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele que nos deu essa rica oportunidade de nós estar aqui adorando, buscando a Ele a cada momento, né? Quero ler aqui na palavra do Senhor que se encontra Lucas 18, diz assim: e aconteceu-lhe também uma parábola sobre os deve de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia-se uma cidade, um certo juízo, que nem a Deus faria e nem respeitavam homens algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo, fazeis-me justiça contra os meus adversários, e porque algum tempo não quis mais depois disse-lhe consigo, ainda que não teme a Deus e nem respeita os homens, todavia, como está esta viúva me molesta, ele de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importume muito. E disse-lhe ao Senhor, ouvi o que disse, é justo juízo?
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam e ele de dia e de noite, ainda que tarde para com ele. Digo vós que depressa lhe fará justiça, enquanto, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Aleluia. Aqui nós vemos essa palavra, a qual esse juízo, que a palavra diz aqui, que ele não respeitava, ele não tinha humildade com ninguém, para ele era ele. Mas esta viúva, aleluia, aqui falei essa palavra até, essa viúva mesma que fala lá, Primeiras Reis, sobre ela, né? Aqui ela estava se dividida sobre uma questão, sobre o adversário dela. Mas ela chegava ali e ele sempre ignorava. Mas ela era uma mulher que temia o Senhor, orava o Senhor, buscava o Senhor. E muitas das vezes você está pensando nessa questão: Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, quanto tempo eu estou clamando para me resolver a minha solução? Até agora eu não achei solução, perdi, eu não tenho mais a esperança sobre isso. É para você ver, ligar a tua fé no Senhor, que essa mulher ela não desistiu, essa mulher continuou lutando, buscando para encontrar a esperança, mas ali, naquele momento que o juiz disse: agora eu vou deixar essa mulher de lado, mas ali o Senhor: não, o que tu está fazendo? O Senhor vai entrar agora, o Senhor vai selecionar o problema desta mulher. Ali Jesus diz que hajava fé na terra. Como está a tua fé nesta noite? A tua fé está reagindo ou ela está parada? Aleluia. Por isso que nossa fé, nós temos que cada momento estar acrescentando a cada dia, a cada segundo. Porque para nós não encontrar o nosso adversário, para chegar, não, a tua fé está pouca, não, para ver que o Senhor é conosco. Aleluia. A tua fé nessa noite, que ela não venha estar pequena, mas que ela venha estar sempre crescendo diante da presença do Senhor, que o Senhor venha achar fé com abundância em sua vida. Essas são minhas palavras em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ouvir agora o nosso irmão Luciano, que irá ler sobre dízimos e oferta. Em seguida ele vai louvar o Senhor com o hino. Coragem. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Estou corajoso, irmãos. Malaquias 3,10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, dela vos advenha a maior abastança. Glória a Deus. Amém? Pedir aqui para o nosso presbítero Ney, está orando? Glória a Deus. Vamos ver se eu acerto, né? Coragem, coragem. Medite nesse hino, irmãos. Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso fazer o bem, o mal já fiz. Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso fazer o bem, o mal já fiz.
Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Falho e pecador, mas eu amo a Ti, Senhor, pois minha vida tem o sopro da Sua vida. Pois minha vida tem o sopro da Sua vida. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Reflete a natureza de um pecador. De um pecador. De um pecador. Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Dizendo: filho, eu te amo, mesmo assim. Oh, Jesus. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo. Onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo. Onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Te ofereço a dor maior do mundo, pois você é a minha imagem. Te ofereço a dor maior do mundo, pois você é a minha imagem. Perdoa aí, irmão, que eu sou meio ruimzinho, viu? Graças a Deus, mais um cantor, né? Vamos ouvir a mensagem pelo nosso irmão Gessé. Peço que a igreja se coloque de pé para nós receber o nosso irmão Gessé. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Com muita alegria estarmos aqui na casa de Deus, para nós possamos estudar a palavra de Deus junto com os irmãos, né? Eu quero agradecer a oportunidade para o irmão Evaldo, pastor Romildo, né? Os companheiros que estão aqui, os cooperadores, que é o culto da vitória, né? E o nosso pastor Jovair também, que sempre tem dado oportunidade para nós fazer a obra, o ID do Senhor Jesus, né? Eu peço que os irmãos possam se assentar, amém? Com muita alegria, né? Estar na casa do Senhor. Me alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, né? Que aqui nós aprendemos a palavra do Senhor e recebemos as bênçãos, vitória, e Deus fala conosco, né? Eu quero fazer uma leitura aqui em Atos, no livro de Atos, capítulo 14.
do versículo 19 ao versículo 22. Aí. Amém? Eu vou falar aqui, irmãos, o preço da vitória. Como é um culto de vitória também, e nós precisamos dessa vitória, né? Então, o preço da vitória. A vitória tem preço, né? A gente tem que conquistar. Vamos aqui no versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte saiu em Bernabé para Berde. E tendo anunciado o evangelho naqueles dias na cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer firme, pois por muitas tribulações, o mais importante é estar no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então essa palavra aqui é importante para nós. Porque Paulo, nessa primeira viagem que ele fez aqui, a viagem missionária, ele evangelizou ali. E teve muitos discípulos, mas também da mesma forma teve pessoas que odiaram, né? Que chegaram até a querer crucificá-lo e acabaram apedrejando ele. Mas ele não morreu e quando ele no outro dia já saiu a evangelizar de novo. Então, tem as lutas, as tribulações, meus irmãos, né? Muitas pessoas acham que depois de receber Jesus como Senhor e Salvador, não precisa fazer mais nada. É só esperar a vitória, né? E nós percebemos que quando nós recebemos Jesus como Salvador, aí que as lutas aumentam. Por que a luta aumenta, meus irmãos? Porque nós somos servos do Senhor Jesus. O diabo não quer que você vá para o céu. Da mesma forma que você foi salvo, você também tem condição de ganhar mais almas para Jesus. Então, por isso que a tribulação aumenta. Mas o Senhor nos prometeu que todos os dias estaria conosco para nos fortalecer e vencer o dia a dia, né? Então, se você quer a vitória, se prepara para lutar, né? Se nós queremos vencer, nós temos que lutar. Porque não existe vitória sem luta. Na vida normal que temos que lutar contra as limitações, né? A concorrência, a maldade, o preparo dos outros, né? A gente quando nasce, a gente já leva um tapa no bumbum e já começa a chorar, né? Você vê, já começa a luta, né? Para viver, para respirar. Da mesma forma, nós também estamos sempre lutando para alcançar o céu, né? E nessas lutas que nós temos, nós não podemos parar. Na vida normal, na rua, na escola, no trabalho, no serviço, a gente tem as lutas, tem as dificuldades, né? Na época que fazia faculdade, sempre teve tribulação, porque nós somos crente. O crente, ele quando ele está na sala de aula, ele chama a atenção do professor, ele chama a atenção de um colega, na escola, no trabalho. As pessoas percebem, meus irmãos, a pessoa percebe quando é um crente verdadeiro. Então aí o inimigo fica brabo e vem para cima de você, e você tem que estar preparado, que a luta vem, mas você tem a vitória, né? Por isso que tem as lutas, você cada vez vai tendo as lutas, vai melhorando em nome de Jesus. Mas a Bíblia nos ensina que a vitória é conquistada nas lutas da vida. Você tem vitória, teve luta. Em João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Glórias a Deus que Jesus venceu o mundo, né? Então nós temos um exemplo. Aqui, tenha o bom ânimo. Tem que ter bom ânimo, meus irmãos. Conforme os hinos que os irmãos cantou aqui, né? Sempre falando para ir para cima, ter bom ânimo, lutar, não desistir. Nós não podemos desistir. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós temos que ir para frente, não podemos mais ir para trás, porque nós conhecemos a verdade, né? Não temos como voltar. Se voltar,
é bem pior. E nós com Jesus temos luta, mas temos vitória, e o nosso foco é o céu. Amém? Encarar a vida com confiança. Jesus nos dá força e perspectiva eterna para enfrentar com bom ânimo que virá pela frente. Jesus é o nosso exemplo. Em Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus, ele sofreu também as dificuldades do mundo aqui. Ele sofreu e sabe as tribulações que nós passamos aqui, as lutas que nós passamos também. Da mesma forma, ele também sofreu ali. Se a gente for em Marcos, a gente tem um pouquinho aqui, ó. Em Marcos 15. Então Pilatos, quebrando satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitou Jesus, e entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, à sala de audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo com coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salva, ó Rei dos Judeus. E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelho, o adoravam. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e vestiram com as suas próprias vestes, e levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Está vendo o sofrimento de Jesus? Então, ele sofreu muito, mas ele sofreu por nós. Graças a Deus, ele morreu para nos salvar. E nós estamos aqui por causa dele, né? Então essa é a importância. Ele sabe das lutas, dificuldades, e da mesma forma, nós estamos sempre pedindo a ele para nos dar força, para suportar as lutas. Mais do que nunca, ele sabe, né? Conforme está escrito aqui, e outros mais sofrimento, né? Ele chorou também. Então Jesus é o nosso exemplo maior. Quando você estiver em luta, dificuldade, olha para Jesus. Olha para Jesus, que é o consumador da fé. Amém? Em Josué recebeu a promessa de possuir uma terra que mandava leite e mel, mas teve que lutar. Josué foi o sucessor de Moisés. Ele também teve que passar o Rio Jordão. E para passar o Rio Jordão também teve luta. E da mesma forma ele teve que entrar na cidade também de Canaã e lutar e guerrear ali e vencer também no nome de Jesus. Às vezes nós lemos a palavra do Senhor e parece simples, né? Mas a gente atravessar o Rio Jordão, você ser chefe do exército, você ser um chefe administrativo, cuidar daquele povo, cuidar de toda a situação ali. Ser nas horas também ser até um juiz. Então, a dificuldade é muito grande, meus irmãos. E ele ali não desistiu e conseguiu. Ainda mais depois ele conseguiu, através de guerras, conseguiu mais quase 31 cidades, ele conseguiu através de lutas. Então, uma cidade já dá trabalho, imagina 30, né? Então, é só Deus para dar força mesmo. E confiando na fé. Porque quando ele foi escolhido lá para ver a cidade, ele chegou e falou para Moisés: a cidade é boa, os frutos lá são bons. Você vê que a diferença daqueles outros que foram, eles foram ver a cidade, mas falaram que não tinha jeito, que era muito grande as pessoas, e não tinha condição. Mas Josué estava crendo na fé, ele tinha fé, Jesus prometeu. Então, se Jesus prometeu, meus irmãos, vamos para frente, né? E aí Deus pegou e castigou aquelas pessoas que, os 10, levou umas pragas para eles, e eles morreram, porque não creram na promessa do Senhor Jesus. Então nós temos que crer, nós temos um Deus que pode todas as coisas. O primeiro inimigo que nós temos aqui, vamos falar de 3 inimigos aqui. Inimigos que precisamos vencer na luta das nossas vidas. Primeiro, a oposição. Em todas as áreas da vida temos oposição, né? Se nós estamos trabalhando, nós temos oposição no nosso trabalho. Se nós estamos na rua, temos oposição. Se você andar devagar com o carro, a pessoa já
buzina. Se você correr muito também. Então, todo lugar nós temos a oposição. E nós temos que estar administrando essa oposição, para que ela não venha te atrapalhar, né? 1 Coríntios 16, versículo 9. Porque uma porta grande e eficaz se abriu, e há muitos adversários. Está vendo? O Deus abre a porta grande para nós, mas você já fica sabendo que vai ter adversidade, vai ter luta, mas você vai vencer, porque Deus abriu e nas lutas você vai vencendo, você vai crescendo espiritualmente e vai também dando testemunho das lutas que você teve para aquelas pessoas que estão começando na vida espiritual. Então, muitas vezes nós passamos por luta, por dificuldade, para a gente passar para as pessoas, testemunhar para as pessoas, e assim as pessoas vão aumentando a fé. E através da fé ela também vai alcançar a vitória, né? Então, exemplos. Davi, 2 Samuel 3:1. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul ia enfraquecendo. Ó Davi, sofrimento de Davi, né? Quando Davi foi escolhido lá, a família dele até esqueceu dele, né? Ele estava cuidando das ovelhas e na hora de separar, esqueceram dele. Então você vê que às vezes você está numa situação, mas o Senhor sabe da tua vida, o Senhor conhece você, né? E daí depois ele foi separado para rei, ungido para rei, e teve toda aquela diversidade que os irmãos já conhecem, pelas lutas, pelas guerras, pelas batalhas, né? A gente olha Davi, se a gente for olhar na história do mundo, Davi é considerado o terceiro. Se a gente tirar a Bíblia e colocar na história do mundo, Davi é considerado o terceiro, um dos maiores reis do mundo. Você vê então que Deus abençoou, mas ele teve muitas lutas, muitas tribulações, muita luta, muita oposição, né? A sua própria família, depois a família do rei Saul, depois guerras, muitas guerras para ele vencer ali nas dificuldades e aumentar Israel, né? Ele aumentou bastante o território de Israel, mas teve muitas lutas. E depois, até o seu próprio filho queria tomar o reinado dele. E depois acabou seu filho morrendo. Você vê que sofrimento, que luta. Mas ele não deixou de obedecer ao Senhor Jesus. Errou, teve pecado, mas se consertou, né? Se consertou e Deus abençoou a vida dele. E muito abençoado, que é um exemplo também para nós, né? Davi. Então Davi teve que suportar a oposição da casa de Saul. Mas quando Deus está conosco, sempre vencemos. Davi ia se fortalecendo. É igual nós, nas lutas, nas dificuldades, nós vamos se fortalecendo. Com os problemas, né? O jovem, estou vendo o irmão aqui, novo, tem uns irmãos que estão novos também. Fiquem firmes, né? O manual da nossa vida é a Bíblia. Você permaneça firme, sempre obedecendo. É igual o pastor Romildo tem falado na escola dominical. Obedecer, né? O nosso abecedário é obedecer. Obedecer a palavra do Senhor. Se obedecendo a palavra do Senhor, você vai vencer. Eu cresci no lar evangélico. Minha mãe é filha de pastor, né? E eu nunca desviei do caminho do Senhor. Tive muitas lutas, né? Eu nasci em Dourados, fui estudar em Campo Grande, fiz faculdade em Campo Grande, trabalhei também, e depois vim para cá, fiz um concurso, passei aqui. Mas foram muitas lutas, muitas tribulações, morando sozinho, as pessoas zombando, tirando sarro, né? Então você passa por essa dificuldade, luta, então você passa, mas se você permanecer firme, você vence, né? Hoje Deus tem abençoado muito, graças a Deus, né? Tem uma família abençoada, 3 filhos, né? E outra gente, tem muitas bênçãos que eu recebo, graças a Deus, eu sou muito abençoado no nome do Senhor Jesus. Eu não sou merecedor, mas Deus tem cuidado da minha família, cuidado da minha vida, de um modo especial. Eu louvo a Ele por causa que Ele cuida da minha vida e da minha família. Deus não tem deixado faltar nada, mas tem luta, tem dificuldade.
E você não pode desanimar. Não pode desanimar. Muitas vezes você quer desistir. Quer desistir da faculdade, quer desistir do trabalho. Você não desiste. Você começou um negócio, termina. Vai até o final. Não desiste, vai até o final. Em nome de Jesus. Porque você tem um Deus que pode todas as coisas. Está difícil, pede para Ele, ora para Ele, busca, lê a Bíblia, né? E vai se fortalecendo. Não desanime. O Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus. Neemias capítulo 4, de 1 a 3. Quando Sambalate soube que estava reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frades judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construa, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Está vendo, meus irmãos? Ó, a oposição, você está fazendo, está trabalhando, está fazendo a obra do Senhor, está na igreja, está louvando, está fazendo, mas a oposição também está próximo de você, sempre falando, sempre mostrando, né? A gente tem que estar forte, porque a oposição sempre tem, ainda mais nós que somos crentes, mas a oposição, ela vai servir de trampolim para nós subir. Muitas vezes nós pedimos para o Senhor, não dê tribulação, não dê luta, nós temos que pedir para o Senhor, nos dê a luta, dê as lutas, dê as dificuldades, mas dê força para nós vencer uma por uma, no nome do Senhor Jesus, porque nós temos que ter sabedoria até para orar, nós temos que orar para o Senhor, dê luta, mas dê força para nós vencer as dificuldades, pelas lutas, para que essas lutas nós possamos vencer, no nome do Senhor Jesus. Então, Neemias também passou por essa situação. Então, aqui são exemplos de oposição, né? Então, os irmãos, prestem atenção, que são palavras que fortalecem a sua vida. É verdade, de fato, que todos torcem para... Tem muitas pessoas que torcem para a sua... Não torcem para a sua vitória. Então, você tem que estar preparado também, suportar. Você tem que pedir a Deus também saúde física, saúde mental, para você suportar. Porque hoje em dia, nas escolas estão falando até da psicologia, da saúde mental, porque antigamente nem tinha essa área, hoje já tem. Porque não adianta nada a pessoa fazer um curso, se preparar, faz teologia, mas se a pessoa não tiver emocional também, não suporta. Mas Deus, você pedindo, Ele vai te dar a sabedoria e vai curar as dificuldades que tem e vai preencher essas falhas em nome do Senhor Jesus e você vai vencer também. Que Deus é o que nos dá a condição para fazer a obra dEle. Então não fica preocupado com as outras pessoas que falam, você não vai conseguir, você não é disso, mas o Senhor te escolheu. O Senhor que te escolheu. E você vai fazer em nome do Senhor Jesus. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Levanta a cabeça e prossiga. Se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos um Deus que pode todas as coisas. É um Deus poderoso, é um Deus que cura, é um Deus que batiza com o Espírito Santo, é um Deus que transforma. A pior pessoa que tem no mundo, Ele vai lá e salva a pessoa. Então, Ele pode, e Deus está conosco. Né? Quando seus opositores se levantar, faça como Neemias. Estou fazendo a grande obra, e não poderei descer para parar. Neemias 6:3. Né? E o segundo inimigo é o comodismo, evitando responsabilidade e dificuldade. Né? Não tem gente que vive assim, no comodismo, no conformismo, na mesmice. Muitas vezes nós não queremos, temos preguiça, né? Não queremos fazer, muitas vezes não queremos fazer nada, mas nós temos que estar vigilante para que nós não deixar o comodismo
e o conformismo nos dominar. Nós temos que ter força para sair dessa situação, em nome do Senhor Jesus. Tem uma ilustração do elefante aqui, que eu coloquei, que o elefante, quando é pequeno, ele é amarrado numa corrente. Né? Ele é pequenininho, ele é amarrado na corrente. E quando ele vai crescendo, ele vai se mexendo ali naquela corrente. E ele, quando grande, como ele está acostumado com aquela corrente, então ele acha que ele não vai arrebentar aquilo. Então ele fica ali preso, porque ele acostumou naquela situação. Muitas vezes nós não podemos acostumar, nós temos que estar pronto para fazer. Né? Nessa situação, o elefante, ele tem força e é grande, mas como ele está acostumado desde pequenininho, ele não rebenta a corrente. Da mesma forma nós também. Às vezes nós temos várias situações que nos prendem, e Deus tem nos dado força para que nós possamos fazer a obra do Senhor, ganhar almas para Jesus, evangelizar, fazer a diferença, né? Então nós temos que cuidar nessa situação aí, o comodismo. São muitos acomodados, porque alguém te condicionou a uma prisão, né? Você não vai conseguir, você não nasceu para isso. Quantas vezes as pessoas falam isso, né? Você não vai conseguir, você não vai vencer. Tem muitas pessoas que começaram, meus irmãos. Eu vou dar um exemplo da faculdade aqui. A faculdade começou com uns 80 alunos, mas aí no final acaba com 8, 10 no máximo. Então, porque as pessoas desistem, você tem que lutar, permanecer firme. Tem pessoas que é melhor do que você. Tem pessoas que estão mais preparadas, mas não tem persistência, não consegue permanecer e desiste. Então você tem que estar buscando ao Senhor, e Deus vai te dar força para você não desistir e vencer. Em nome do Senhor Jesus. Né? Em Marcos 5, capítulo 5, e versículo 25 e 26. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Essa mulher tinha tudo para desistir. Né? Ela tinha aqui, 12 anos de sofrimento. 12 anos de sofrimento, meus irmãos. É luta. Quando nós temos uma dor de dente, que resolve em pouco tempo, imagine 12 anos você lutando ali com dificuldade, gastando, investindo, e o médico não resolve. Né? E aí ela fica sabendo. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ainda há esperança. Né? Ainda há esperança, meus irmãos. Né? Graças a Deus que os irmãos estão aqui. É um culto de vitória, é um culto diferente. Porque é a vitória, está tratando para você vencer. Aqui está a palavra, está dando os quesitos para você vencer as lutas, conforme a palavra do Senhor. Em Marcos 5, continuando aqui, versículo 27 a 34. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu não tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? E respondendo aos seus discípulos, vês a multidão aglomerando ao teu redor e ainda pergunta, quem tocou a mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou aos pés do Senhor. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Porque através da reação dela, irmão, Deus está esperando a reação sua. Deus está esperando a reação. Você sabe da palavra, sabe da verdade, mas você tem que fazer a tua parte. Né? Essa mulher aqui estava numa situação que ela poderia desistir. 12 anos ali sofrendo dessa situação. Né?
e ela ficou sabendo de Jesus. E hoje nós temos Jesus, Ele está aqui em nosso meio. É só você reagir que Ele vai te abençoar no nome do Senhor Jesus, né? É tão importante que nós temos essas palavras, temos a Bíblia. Antigamente o povo não tinha, hoje nós temos a Bíblia, temos tantas coisas que nos ajudam para entender a palavra do Senhor, né? E ela nos dá, aumenta a nossa fé. Essa mulher sofreu, mas através da sua reação, através da fé, ela foi curada. Então você também, através da sua fé, você pode ser curada, você pode alcançar a tua vitória, você tem alguma situação, algum problema, alguma dificuldade, através da fé, em nome de Jesus, você vai alcançar a vitória, né? Então, fique firme e forte, meus irmãos. Não desista, não desista. Mesmo que a luta aumenta, mesmo que as dificuldades aumentam. Hoje nós vemos os missionários em outros países aí sofrendo tanto, morrendo por causa do nome do Senhor Jesus. Morrendo por causa do nome do Senhor Jesus. A pessoa perde o pai, perde a mãe, perde o irmão. E nós estamos aqui no Brasil, que nós temos a liberdade de estar louvando ao Senhor, ganhando almas para Jesus, evangelizando. Nós estamos com a igreja aberta aqui, ó, né? Nós temos essa liberdade, não tem polícia, não tem nada que nos impede no momento. Nós temos essa liberdade, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas tem outros países que não tem, meus irmãos, as pessoas estão sofrendo. E mesmo sofrendo, elas não estão negando o nome do Senhor Jesus. Então você também permaneça firme, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma, em nome do Senhor Jesus. E o terceiro inimigo é o desânimo, né? O desânimo. Quantas vezes nós possamos estar desanimados, mas não podemos desanimar, mesmo com as situações, né? O ânimo é o agente ativador da nossa alma. Perdeu o ânimo, perdeu a força, perdeu a fé. Já pensou, você perdeu o ânimo, perde a fé, perde a força, né? Tem pessoas que se entregam, meu irmão. Tem pessoas que a gente vê tantas situações, até mesmo na nossa cidade aqui, por causa do ânimo, por causa da força que a pessoa não tem, por causa da fé. Às vezes elas perdem a sua vida, né? A gente vê tanta situação na nossa cidade mesmo. Quantas pessoas estão entregando a sua vida para o mal, né? Então a gente tem que estar firme. Não deixe o desânimo tomar conta. Você está desanimando, vem para a igreja. Vem para a igreja, louvar o Senhor Jesus. Não fica sozinho, vem para a igreja. Nós temos que estar no meio do fogo, né? É igual a fogueira. Você tirando as madeiras, vai ficando fraco o fogo, mas tudo vai juntando, o fogo vai ficando forte. Em nome de Jesus. Então venha para a igreja, para você se esquentar e fortalecer a sua vida, né? Em Josué, capítulo 1, 6, 7 e 9, fala assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, e lhe darei. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Né? Falou 3 vezes aqui, meu irmão. Esforça-se e tem bom ânimo. Esforça e tem bom ânimo. Então você ainda tem esperança. Tem esperança ainda, não está perdido. Nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor Jesus e Ele pode todas as coisas. Não desanime, tenha bom ânimo, né? Deus fala com Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Porque Deus sabe bem que o desânimo é uma das armas mais poderosas que o diabo usa para derrotar os seus filhos, né? Igual o pastor tem falado aqui. Quantas pessoas que estavam aqui na nossa igreja e não estão mais. Por que não estão mais? Porque o desânimo, a oposição, e vai a pessoa enfraquecendo. Não podemos, temos que buscar o Senhor Jesus para permanecer fortes e firmes, né? Deus sabe muito bem o que acontece com você, mas você tem que reagir. Você tem que reagir, porque o mais difícil, Ele morreu lá na cruz por nós. Agora você tem que fazer a tua parte.
Ele morreu na cruz para nos salvar e pagou um grande preço lá. Um preço alto pela vitória, né? E agora nós somos servos dele. Nós temos que lutar contra o pecado, contra as nossas vontades, contra os desejos e permanecer firme até chegar ao céu. Nessa noite você aqui, né, nós estamos aqui, não venha desanimar, mas Deus está aqui para liberar sobre você uma bênção, um ânimo, força e de coragem, disposição, né? Então, meus irmãos, que Deus fale com os irmãos e tem falado comigo também, para que nós possamos não desanimar, não possamos ter o comodismo e a oposição. Hoje nós temos oposição, o comodismo e o desânimo, mas nós temos o Senhor Jesus que venceu todas essas situações. Ele venceu essa situação. Da mesma forma que ele venceu, nós também estamos vencendo e vamos vencer em nome do Senhor Jesus, né? Tantas coisas, tantas lutas, tantas dificuldades, cada vez que passa vai aumentando, meus irmãos. E se você não se preparar, você sofre mais. Então as lutas vão aumentando, o tempo vai diminuindo, e você tem que estar preparando, buscando ao Senhor Jesus, buscando na palavra, não desanimar. O tempo é rápido, né? Estava olhando uma pesquisa, nós praticamente dormimos 20 anos. 20 anos nós passamos da nossa vida dormindo. E 30 anos é a vida útil que nós temos. Então, olha como que o tempo passa rápido, né? Eu olho para o meu filho hoje com 15 anos de idade, né? Daqui a pouco está na faculdade, e vai embora, e vai a sua família, e cada um vai cuidando da sua vida. Você vê então que a vida é rápida, e nós temos que estar fazendo a obra do Senhor, porque daqui a pouco, o nosso tempo, a noite vem, e aí não tem mais jeito. Nós temos que fazer enquanto há dia, enquanto há tempo, em nome do Senhor Jesus, né? É muito importante. Então você precisa abrir a sua boca e declarar vitória sobre essa oposição e comodismo. Eu convido os irmãos, aquele que quer ter força para vencer a oposição, comodismo e o desânimo, vem aqui para frente, vamos orar, com a permissão do nosso pastor Romildo. Eu vou orar aqui para os irmãos, né? Eu sei que muitos têm lutas e dificuldades, eu também tenho lutas e dificuldades, mas o Senhor está aqui, né? Eu acho que todos aqui nós temos dificuldade, luta, oposição, às vezes o comodismo e o desânimo, mas o Senhor está aqui para nos fortalecer no nome do Senhor Jesus. Venha que a oportunidade é agora, em nome de Jesus. Não se acanhe, que Jesus está aqui. Vamos nos fortalecer, porque as pessoas precisam de nós, as nossas famílias precisam da gente. Nós somos modelo para as pessoas que não têm Jesus. E elas estão aqui precisando de nós, que estamos aqui estudando a palavra do Senhor, fazendo a diferença, né? Tem mais gente, meus irmãos. Tem mais irmãos. Vamos, que Deus vai fortalecer e você vai vencer em nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus nós temos uma igreja que fala a palavra do Senhor Jesus, que fala do céu, que fala do inferno, que fala que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus muda, e tem feito maravilhas em nosso meio, graças ao Senhor Jesus, né? Aleluia, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Vou orar então. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor Jesus, de estarmos aqui te louvando, te engrandecendo, e conforme a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, cada irmão que está aqui na frente do púlpito, Senhor, confiando na Tua palavra, através da fé, Senhor Jesus, nas lutas, nas dificuldades, nas barreiras, Senhor Jesus, multiplica a força, multiplica a alegria, multiplica a paz, Senhor Jesus, multiplica a vitória, cura, sara, Senhor Jesus, alcança aqueles que não estão conseguindo, Senhor Jesus, e que eles possam voltar para Jesus, aqueles da família, Senhor Jesus, aquele que está no trabalho, aquele que está estudando, aquele que está na rua, Senhor Jesus, que tem essas dificuldades, essas lutas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, transforma, muda essa situação, Senhor, abençoa, Senhor. Nós temos um Deus que pode todas as coisas, é o Deus que é o nosso favor,
é o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Cura, liberta, Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nossa casa, abençoa os nossos familiares, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor Jovair com a sua família, os seus netos, Senhor Jesus. Abençoa essa igreja também, os outros pastores também que fazem parte da nossa Assembleia de Deus, Senhor Jesus. Esteja dando força e que nós possamos alcançar vidas, alcançar almas para a tua honra e glória. Obrigado por todos os colaboradores que estão aqui, os diáconos, Senhor Jesus. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor guarda eles e eles cresçam no ministério para a tua honra e glória, Senhor Jesus. É o Senhor que faz, é o Senhor que transforma. É o Senhor que muda a situação, que muda o cativeiro, Senhor Jesus. Abençoa a nossa cidade, abençoa todos os irmãos dessa igreja, aqueles que faltaram, aqueles que não puderam vir, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, que a nossa igreja cresça e que nós possamos ser uma luz forte nessa cidade, Senhor Jesus, para que as pessoas possam ser mudadas, ser transformadas, muitas vezes através do nosso testemunho, Senhor Jesus, para alcançar outras vidas. Continua abençoando, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, dê o crescimento, dê o entendimento, liberta aqueles que precisam ser libertos, Senhor Jesus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e os irmãos estão abençoados em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que o Senhor continua abençoando os irmãos e orando também pela minha família. Devolvo a palavra aqui para o pastor Romildo. Amém. Os irmãos podem glorificar a Deus por essa palavra nesta noite, por este culto. Deus continue abençoando a liderança dos diáconos e cooperadores, os cooperadores e cooperadoras que vieram nesta noite, a igreja, os irmãos que se reuniram, para estarem aqui adorando ao Senhor. Deus abençoe a cada um. Lembrando aos irmãos que essa semana é semana de oração. Então, pela manhã, amanhã ainda tem sexta e sábado, temos oração aqui pela manhã. 5 horas, os irmãos estão vindo às 5 horas da manhã e as irmãs vêm às 7 horas, porque sábado é a ceia do Senhor. Então, sábado temos aqui, iremos participar do corpo e do sangue do Cordeiro em comunhão com uns com os outros e com o nosso Deus. Então, sábado temos culto, às 19 horas é a ceia. Todos, aviso alguns irmãos, mas eu creio que todos sabem, estarmos aqui juntos para participarmos do corpo e do sangue do Cordeiro. Deus abençoe a cada um e louvamos a Deus por tudo. Estende já o bom Gessé já orou, já nos abençoou, que Deus dê uma noite de bênção, uma noite de paz, um final de semana que se aproxima, guardando a cada um em nome de Jesus. Estendam as vossas mãos, que a graça de nosso Senhor